A Grande Comissão. Marcos 16, 14-18,20. Leitura do texto. A Grande Comissão pode ser encontrada no verso 15, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pregar significa abordar, comentar um assunto por sermão, fazer a divulgação de, passar ensinamentos, dizer em voz alta. Evangelho, doutrina de Jesus Cristo, boas novas de salvação por Jesus Cristo. Este mundo estava definitivamente perdido. O mundo precisa ouvir sobre Jesus como Filho de Deus e não como profeta. Já era Deus antes de nascer do ventre da Virgem Maria. O plano de redenção em que Jesus seria o Cordeiro para tirar os pecados do mundo. De que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia como havia anunciado. De que antes de volta ao Pai, deixou claro o caminho da salvação só por Ele. O mundo precisa saber de que em nenhum outro nome há salvação. O nome do emissor não salva. Pode ter a posição de ancião, pastor, presidente ou outra designação. Pode pregar pessoas chorarem. Pode cantar pessoas chorarem. O grupo não salva. Só Jesus. Este comissionamento foi dado aos 11 discípulos depois da ressurreição de Jesus. Judas Iscariotes já havia se suicidado. Onde deve ser pregado ou até onde deveria pregar-se? Por todo o mundo. Isto significa, em quarteirões, nas células, nos círculos, nas localidades, nos distritos, nas províncias e em países, ao pessoal do campo, vilas e das cidades. Foi levando-se o Evangelho aos gentios que este Evangelho penetrou já em vários países e o nome de Jesus está sendo pregado em muitas línguas, tribos e povos e aqui também. No nosso caso, depois que recebemos o Evangelho, através do comissionamento, a quem já pregamos. Quantos estimamos estarem já aguardando a bem-aventurada volta de Jesus para a vida eterna? Mas a quem deve pregar-se mesmo? Ou melhor, quem é elegível ao Evangelho que nós pregamos? Resposta: a todos. E quando falamos de todos estamos nos referindo a quem? A ricos e pobres, a servos e senhores, a solteiros e casados, a polígamos e gays, a prostitutas, aos feiticeiros, as pessoas de todas as raças, tribos e línguas. Verso 16, diz que quem crer e foi rebatizado. Em todos estes grupos podemos encontrar pessoas que depois de ouvirem o Evangelho vão crer e vão pedir ser baptizados conforme a condição imposta. Minha experiência pregando o Evangelho, me deparei com o caso de polígamos. Meus antecessores obrigaram ao homem a escolher uma das mulheres que achar que ficaria com ela o resto da vida e repudiar a outra como condição para ser batizado. E a pergunta que não quer calar é bíblico este princípio? Pode-se encontrar algum exemplo de exclusão no Novo Testamento? O primeiro baptizador, João Batista, o batismo de João tinha a ênfase principal o arrependimento. Aquele que recebia esse batismo estava reconhecendo-se pecador diante de Deus. Pedro proclamou que Jesus é o Senhor e Cristo, Atos 2 verso 36, e convidou as pessoas ao arrependimento, a serem baptizadas e para receberem o dom do Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e baptizadas naquele dia e continuaram fiéis na igreja. Nossos antecessores pregaram e decidiram como se tivessem luz suficiente sobre esta matéria. E nossos pregadores da atualidade o que nos orientam? Poligamia já não é assunto apenas de África. Já aparece em países europeus como Finlândia onde protestam contra os homens que apegam-se à monogamia casando-se apenas com uma mulher. Há falta de homens lá.
Alguns ativistas instam aos homens do país a quebrarem a barreira, incentivando-os a casar-se com mais de uma mulher à medida que a população feminina se aumenta. Estes ativistas vêm pressionando o governo para legalizar a poligamia. Estarei falando para alguém triste, que se sente decepcionado com a Igreja por ter estar a sofrer exclusão ao batismo. Conheço casos de polígamos que depois que foram pregados o Evangelho do Reino, todos creram e esperavam todos ser baptizados, mas foram excluídos. Mas por achar que nesta igreja se encontrasse a verdade, mesmo sem batismo continuaram fiéis à Igreja de Deus, sempre presentes nas semanas de oração, aos sábados, dizimistas e contribuintes para muitas necessidades da igreja. Alguns deixaram a igreja com o andar do tempo e outros construíram uma casinha humilde para a mulher que iam rejeitar, deram um valor para ela iniciar algum negócio para sobrevivência para serem baptizados. Para estes dois casos, não quero comentar, mas será gratificante você informar-se qual sobre o posicionamento da igreja neste assunto tão delicado hoje. Gálatas 1 verso 1 até verso 9 Apóstolo Paulo. Versículo 1 a 5, apresentação do apóstolo, não da parte dos homens, não vos apresento credencial alguma emitido por algum presbítero para este ministério, nem da missão e nem da união, mas por Jesus Cristo. Versículos 3 a 5, apresentando Jesus Cristo a essência do Evangelho. Versículos 6 e 7, o apóstolo indigna-se por estarem apresentando o Evangelho de maneira diferente, transtornando-o, alterando a ordem, desorganizando, derribando, desorientando, pregando segundo suas convicções, segundo o seu entendimento. Dois grupos, os da circuncisão e os da incircuncisão. Nós aprendemos diretamente de Jesus. Testemunhamos todos os seus milagres. Todos os seus ensinamentos através de milagres. Andamos sobre as águas. Testemunhamos a prisão, julgamento, condenação, morte, como também testemunhamos a subida dele para os céus. Somos conhecidos na Igreja Central de Jerusalém e por todo o Sinédrio. Mas no cap 2 verso 11 até verso 14, os versos dizem que comia e vivia com os gentios dissimuladamente. Versículo 8, o apóstolo da incircuncisão se defende. Aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão é o mesmo que operou em mim com eficácia para com os gentios. No judaísmo perseguia a Igreja de Deus e a assolava e era extremamente zeloso nas tradições dos seus pais. Do ventre de sua mãe lhe separou e lhe chamou pela sua graça. Estamos perante duas aulas. Faço parênteses para elucidar de que o objetivo desta sessão não visa promover a poligamia e nem ferir sensibilidades. O sangue de Jesus no Calvário trouxe oportunidade de salvação para todo aquele que crê e aceita a condição do Evangelho para a vida eterna. A Igreja de Deus precisa pregar o Evangelho de Cristo com maior ousadia de sempre. Em todo o lugar e sem distorção. Deve-se constituir uma ala única, garantindo-se assim a unidade da Igreja e dos pregadores. Que Deus abençoe a sua Igreja e a livre da luta desleal e do Evangelho que levou a Pedro e outros a serem repreensíveis em Antioquia. A Igreja seja revestida do poder do alto e colha muitos candidatos para o reino dos seus em nome de Jesus. Amém. Em Jesus Cristo a todos.